O Kennedy estava de olho aí para mim. Eu falei: "Kennedy, acompanha a CPI aí para mim, enquanto eu estou finalizando o All News", porque está rolando lá, o depoimento do diretor, na verdade, ele é diretor executivo da farmacêutica Vitamedic, que é a produtora no Brasil da ivermectina. É o senhor Jailton Batista que está falando até agora. E as vendas dos medicamentos tiveram um aumento de mais de 1000%, segundo disse hoje, logo cedo aqui para gente, o Randolph Rodrigues. Vamos até assistir um trechinho aí, o que ele está falando, vamos ouvir. Não foi em função da produção de ivermectina. A planta toda foi alterada a sua estrutura. Não, a fiscalização de tecnologia da Anvisa, juntamente com a fiscalização do órgão de Goiás. Qual foi o dia que eles foram lá e mandaram fechar a planta? Sim, isso foi durante o decorrer, foi no começo desse ano. Foi no começo desse ano. Você já estava produzindo nessa planta há quantos meses de ivermectina? Para explicar, assim, nós temos uma planta que ela é feita em fases, a ampliação da nossa planta fabril. A mudança... Sobre o faturamento da ivermectina. O que você acompanhou até agora desse depoimento, Kennedy? Qual é a importância desse personagem na CPI da Covid? A Vitamedic é um dos laboratórios que produzem a ivermectina. Ele usou esse argumento para dizer que havia outros vendedores do produto, que é genérico, Fabiola. Mas no caso dele, a empresa dele tem um centro universitário, acho que é o destaque do depoimento, que cadastrou médicos e fez junto com aquela Associação de Médicos pela Vida, bancou, financiou um manifesto em defesa do chamado kit Covid, que tem a ivermectina, que é um remédio que não funciona contra a Covid. Pelo contrário, pode produzir efeitos colaterais muito graves para a saúde da pessoa. E aí o Omar Aziz foi muito duro com ele, falou que era criminosa, chamou de criminoso por ter aproveitado de uma pandemia por usar um medicamento que não tem comprovação, pelo contrário, o que se especula, o que se sabe, especula não, o que se diz é que faz mal se usado de maneira inapropriada. E aí o senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, pediu que a CPI recomende e peça à Justiça um bloqueio de recursos da Vitamed para ver que danos foram causados à saúde dos brasileiros. Porque muita gente, diante da falsa sensação de segurança de que há um remédio que enfrenta o coronavírus, que é eficaz contra o coronavírus, acabou correndo mais risco e adoeceu. Então, eu destacaria a fala do Omar Aziz, a do Fabiano Contarato, e o senador Otto Alencar apertou muito, dizendo que houve um interesse comercial, que a Vitamed privilegiou um ganho indevido no meio da pandemia. Aí os números de crescimento das vendas vão de 600% a 1000%, como disse o Randolph Rodrigues, lucros de R$500 bilhão. A CPI, o senador Renan Calheiros, diz que é um dos fatos mais graves, que ele acha que a CPI já apurou. E mostrou um vídeo que o presidente da República dizia que tinha tomado ivermectina e estava melhor no dia seguinte. Então, eu acho que o depoimento de hoje, além de complicar a vida do laboratório, que mostra que o laboratório se aproveitou de uma situação de desespero dos brasileiros para ganhar dinheiro, e fez mal à saúde pública dos brasileiros, compromete muito o presidente, porque o presidente teve participação ativa na divulgação de uma mentira, de uma falsidade sobre a Covid. Fabiola. CPI, a gente tem a expectativa amanhã do depoimento de Ricardo, de Ricardo Barros. Coloca até aqui para mim na tela, ele até publicou lá um tweet há pouco falando que o senador Omar Aziz transformou a convocação dele num convite. Ele falou: agradeço a deferência do senador Aziz por atender minha solicitação. Então está aqui até o que foi enviado a ele, que ele é convidado para o depoimento à CPI amanhã e que eu acho que ele tem muito a esclarecer, o Kennedy? Sem dúvida, as relações dele com o Roberto Dias, que era o diretor de logística e participava na compra de suprimentos para o Ministério da Saúde, relações com a Precisa, ele foi ministro da Saúde, há toda uma suspeita de que existe um esquema de corrupção ali dentro do Ministério que beneficiava políticos do Centrão, entre os quais o Ricardo Barros. E que no governo Bolsonaro, esse esquema que já existia ali dentro, ele foi engrossado por militares que também entraram no mesmo ritmo. Uma parte da CPI acha que havia dois sistemas concorrentes.
um sistema de corrupção, um esquema de corrupção que privilegiava ali políticos do Centrão, e um outro criado pelos militares no governo Bolsonaro, né? Esses coronéis que levavam esses atravessadores que vendiam vacina na Lua, né? As vacinas deviam estar na Lua para vender para o Ministério da Saúde. Mas há uma área da CPI que acha que esses dois esquemas eles se uniram a partir de um determinado momento e passaram a atuar de forma conjunta, centralizado ali no Elcio Franco. É um depoimento de repercussão política muito importante, porque ele é líder do governo, vice-líder do governo, ele é figura importante na articulação política do presidente, é um expoente do Centrão, Fabiola.